Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podermic FS e hoje chegou finalmente o dia de falar sobre o sistema que fica lento durante o dia. Tem bastante gente que sofre com isso ainda e de repente não sabe por que isso acontece, certo? Então, existem inúmeras possibilidades do seu sistema ficar lento, não quer dizer que o vídeo de hoje vai resolver o seu problema, mas a chance de ser o que eu vou te falar aqui hoje é muito grande. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, então o sintoma que a gente vai tratar aqui hoje vai começar a tentar identificar, pelo menos, para te dar uma noção do que fazer, é por que o sistema começa a ficar lento durante o dia, certo? O que acontece? O sintoma é o seguinte, você começa o dia lá, acabou de ligar o servidor, todas as estações se conectam e tudo funciona maravilhosamente bem. Tudo vai rapidinho, tudo roda e retorna de forma praticamente instantânea, mas ao longo do dia lá, depois do horário de almoço, ou então até as 10 horas, quando é aquele horário de maior movimento dentro do estabelecimento, começa a ficar lento, certo? Então, o fato dele começar a ficar lento não tem nada a ver com o Firebird em si, certo? Tem a ver com a forma com que você pode estar tratando as transações dentro do seu sistema, certo? Para começo de conversa, tudo que você roda dentro do seu sistema abre uma transação, com exceção de Keyman Generator. Então, se você vai rodar um select, um insert, um update ou um delete, ele sempre vai abrir uma transação antes. Mesmo que você não dê o comando de abrir a transação, ele abre sozinho. Seu componente de conexão, seu componente de consulta é quem vai fazer isso, certo? Mesmo que você não dê o comando, ele vai fazer a abertura de uma transação. Firebird não funciona sem abertura de transações para esses comandos, certo? Então, essa transação vai ser aberta, você vai rodar o comando que você precisa e se você não faz a abertura e o tratamento, principalmente do fechamento da transação, dando um commit ou um rollback, então essa transação vai ficar em aberta por muito tempo, certo? Então, o que acontece? Fiz uma atualização e dei post ao invés do commit, certo? Post é diferente de commit. Post, ele grava aqueles dados lá e marca eles falando assim, ó, isso aqui já está pronto, certo? É isso que acontece. Quando você faz o commit, você definitivamente grava esse dado dentro do seu banco de dados. Quando você dá rollback, você cancela todas as alterações que foram executadas dentro desse período em que a transação estava aberta, certo? Beleza. Mas e select? Por que precisa de transação? Na verdade, o select ele não faz diferença nesse ponto, porque quando você abre um select de uma transação, se você der um commit ou um rollback, o resultado é o mesmo, certo? Você não teve alterações. Sempre que você abre uma transação para poder fazer uma atualização de registro, esse registro ele vai ter versões diferentes, dependendo de quem é que faz a consulta, dependendo de qual é o tipo de transação que você utilizou. Se é read committed ou se é snapshot. Então comece a imaginar aí o seguinte, que uma máquina abriu um registro de produto para fazer edição. Vai lá, faz uma alteração, daí você manda gravar, certo? O seu usuário vai mandar gravar através de um post. Mandou gravar através de um post, esse registro fica lá pendente com alguma alteração. Daí, mais tarde, ele abre outra aba lá dessa aba de produto e começa a fazer mais alterações e mais alterações. Vai dando post, vai fazendo alteração e gravando, fazendo alteração e gravando. Se você não der um commit nesse meio tempo, esse registro vai acumulando versões. E essas versões o Firebird tem que gerenciar. Por quê? Porque dependendo do tipo de transação que você utilizou, a outra máquina que tenta fazer um select nesse produto, ele tem que buscar qual é a última versão comitada desse registro para ele poder saber o que ele tem que pegar, certo? Então, as alterações têm uma ordem também. Então, tudo isso vai acumulando dentro do seu banco de dados. Num sistema onde você tem várias máquinas conectadas e executando consultas, alterações o tempo todo, vai começando a inchar a quantidade de transações que você tem em aberto no seu banco de dados. Então, qual que é a recomendação? Mandou gravar um registro, independente se você vai manter ele em tela ou não, comita a transação, nem que você tenha que fazer um select depois, certo? Mas comita a transação para poder liberar esse registro da memória, certo? Isso até é bom, porque quanto mais rápido você liberar ele com commit, menor a possibilidade de ter um lock conflict, certo? Então, quanto mais rápido comitar, melhor. Ou cancelar a transação, certo? Ah, passou um tempo aí, a pessoa não fez nada,
derruba a tela dela, cancela a transação, porque se ela não fez alteração nenhuma, não tem por que gravar, certo? Então, como que faz para você poder saber identificar se esse é o problema que você está tendo aí no seu sistema? A hora que você tiver lá no horário de pico, nesse horário aí que tiver começando a ficar lento, já que seu suporte já recebeu ligação do cliente falando que o sistema está lento, aí você roda esse script aqui, olha só. Vou conectar aqui primeiro nesse banco de dados aqui em nuvem, certo? E vou dar um OK aqui para pegar esse usuário e senha, né? E aí, nesse banco de dados em nuvem, eu vou fazer um select nessa tabela aqui, ó. Select from mon transactions, certo? Vou colocar um T aqui. E aí, vou colocar algumas informações, como o quê? T.mon attachment ID, certo? Que é o código da conexão que está fazendo essa leitura. T.mon transaction ID, que é esse cara aqui que a gente pode identificar a transação, certo? Inclusive com lock conflict ele te dá um número. É nesse campo aqui que você tem que pesquisar esse número que foi retornado da exception, certo? Daí vou colocar aqui, ó, também current timestamp, certo? Só para a gente poder pegar a data e hora atual. E vou colocar aqui também o t.mon timestamp. Beleza, então essas 4 informações aqui a gente consegue pegar da Transactions. Só que eu quero pegar um pouco mais de informação para eu poder saber quem é que está executando, por exemplo, qual foi a máquina que abriu essa transação, certo? Então eu vou colocar aqui uma junção join mon cifrão attachments a on a ponto. Aí vou colocar assim, ó, attachment ID igual t.mon attachment ID também, certo? Então a gente faz essa junção aqui e aí vamos fazer alguns filtros, né? Where a.mon attachment ID diferente de current connection, certo? Para que eu não pegue dados da minha conexão, essa conexão aqui do meu IBExpert, certo? Então, fiz esse filtro aqui e vou colocar também aqui o seguinte, olha só, vou colocar end a.mon system flag igual a 0, certo? Para quê? Para eu não pegar conexões do garbage collector, nem do cache writer, nada, certo? Que tem aí a partir da versão 3.0 do Firebird. Daí coloco aqui System Flag, quer dizer que eu vou pegar só usuários comuns mesmo, certo? Nada de sistema. E aí vou dar um F9 aqui, olha só. Nesse momento, ele não me retorna nenhuma informação. Por quê? Porque não tem ninguém conectado rodando script aqui no meu banco de dados. Não tem nenhuma transação em aberta pendente, certo? Talvez no seu banco de dados você enxergue um monte de transação pendente aqui. Lembrando, aqui nessas tabelas de monitoramento, a gente trabalha com informações que são capturadas no momento dessa execução. Certo? Passou alguns minutos, ele não guarda histórico de transação que já foi fechada, por exemplo. O que está em aberto no momento é o que ele vai listar. Então, sempre você precisa cancelar a transação aqui para poder rodar de novo e pegar a informação atualizada. Se você não cancelar e rodar de novo, ele vai pegar sempre aquela que ele já preparou, certo? O que já está em memória. Então, vamos fazer um novo filtro aqui, que é o seguinte, ó. Para a gente poder pegar as transações que já estão há um bom tempo abertas, a gente vai pegar esse cara aqui, ó, e colocar ele como filtro. End, Ctrl V, que é o T, mon timestamp, que é o momento que a transação foi aberta, certo? E aí vou fazer assim, ó, que ela tem que ser menor ou igual, e aí vou colocar dateAdd, abre e fecha parênteses, minute, porque eu vou subtrair uma quantidade de minutos. Então, qual é a quantidade? Colocar assim, ó, cast, abre e fecha parênteses, p, qtd minutos, certo? QTD minutos as integer, uma quantidade em inteiro, e vou colocar o sinal de menos aqui na frente, para ele negativar o valor que eu for passar, certo? Quero 10 minutos, então subtrai 10, por isso que eu coloco menos ali, senão ele vai somar. Aonde que ele vai somar? Vou dar um F11 aqui, tá? Para poder aumentar a área de gravação. Então, aonde que ele vai somar ou subtrair esses minutos, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o current timestamp, certo? Então, na hora, na data e hora atual, ele vai subtrair X minutos, que é o que eu passar por parâmetro, então a data da abertura tem que ser menor do que esses minutos aí. Então, subtrair 10 minutos na hora atual, ele vai tentar encontrar transações que são mais antigas do que essa data que ele subtraiu, certo? Então, eu vou dar F9 aqui só para poder ver. Ó, tá errado aqui, deixa eu ver o que aconteceu. O cache tá aqui as integer, fechou parênteses, fecha o parênteses, fica lá no final só, tá? Beleza, então F9 aqui, mais um erro. Deixa eu ver o que aconteceu. Faltou colocar os 2 pontos aqui, senão ele tenta identificar isso aqui como uma coluna e não como um parâmetro. Beleza. F9 de novo. Vou colocar 0 por enquanto, certo? Então ele vai pegar qualquer transação a partir de agora. Daí não retornou nada porque não tem nada. E não sei se você percebeu, mas eu deixei aqui, ó, uma instância do IBExpert aberta, uma outra instância. Para quê? Para me conectar e rodar um select qualquer para poder abrir uma transação. Então vamos lá. Vou rodar aqui um select, ó. Deixei até aqui na aba 2 já. Select from V
aulas liberadas, que são todas as aulas que eu já gravei aqui no YouTube, inclusive com script, data de publicação, título, enfim, tudo, certo? Então, para pesquisar aulas, é essa view aqui. F9. Daí, dou um select aqui, beleza, já tem todas as aulas listadas e não vou cancelar a transação. Por quê? Justamente para eu poder tentar capturar essas aulas aqui. Transação está cancelada? Está cancelada. Vou dar um F9 aqui então, daí ele vai pegar os dados do momento, certo? Vou colocar 0 aqui, ou seja, ele pega a partir de agora mesmo, vou dar um OK, e aí a gente tem o quê? Essa transação aqui em aberta. Dá um Ctrl mais aqui, ele ajusta para mim. Então, Current Timestamp, 21/3/2022, 17h48, fuso horário de São Paulo. 21/3/2022, 17h47 foi o momento em que foi aberta essa transação, certo? Então, se eu dou um F9 aqui e tento colocar 1 minuto de diferença, vamos tentar ver se vai dar diferença de 1 minuto já, desconsiderando segundos, né? Ó, já não trouxe, posso cancelar a transação, inclusive, para ele atualizar os dados, inclusive o tempo, né? Para ver se vai dar certo. Ok, vamos lá. Ainda não deu 1 minuto. Beleza, mas você viu que dá pra gente filtrar. Então, o que eu sugiro você fazer? Na hora que você for rodar esse script aqui, você faz o quê? Coloca aqui um tempo de 40 minutos, por exemplo, certo? Colocou 40 minutos, dá um Enter aqui, e aí você consegue buscar todas as transações que estão mais de 40 minutos, certo? Ou 30 minutos é suficiente. Pô, tá mais de 30 minutos parado, então você pode saber que essa transação aí já deveria ter sido fechada faz muito tempo, certo? E aí você pode, através dos dados da tabela Attachments, buscar também o quê? Vou até colocar aqui, ó, a.mon_user, certo? Para você poder pegar, ó, ficou errado aqui, ó, user, agora sim. Para você poder pegar quem é o usuário, pode pegar também a.mon remote address, e aí você pega qual é o endereço de IP, certo? Pode pegar também a.mon cifrão remote OS user, que daí você pega o usuário do sistema operacional, certo? Caso você se conecte sempre com o mesmo usuário, tipo admin para todos, sabe? Ou sysdba mesmo para todos. Então você tem aqui o usuário da máquina, o IP da máquina. Daí você tem condições de pegar e falar com a pessoa. Fala, fulano, você tá com alguma tela aberta aí do sistema faz tempo? Não, cara, às vezes não tá. Às vezes faltou só ter o commit da parte do seu sistema para poder encerrar a transação que está em aberto. Daí, cancelando aqui a transação de novo, ó, vou colocar aqui F9 e vou colocar 1 minuto. Agora acho que já passou 1 minuto desde a hora que eu comecei a falar. Ó. Então, essa transação passa a aparecer de novo. Por quê? Porque já tem 1 minuto de diferença aqui, certo? Na primeira vez que eu rodei, até tinha uma diferença de 1 minuto aqui, mas a parte dos segundos não tinha completado lá os seus 60 segundos. Beleza? Então, se essa dica aqui te ajuda sobre performance, imagina o que vai acontecer no evento que vai acontecer a partir do dia 4 de abril. As inscrições já estão abertas, logo vai encerrar as inscrições e quem não se inscrever não vai receber nada a respeito desse evento. O evento é totalmente online, gratuito, vai ser um evento onde eu vou analisar um script da forma que a maioria das pessoas escrevem, certo? Vou extrair a melhor performance dele em SQL e depois eu vou extrair a melhor performance possível dele em PSQL. E vocês vão se assustar com o resultado que vai ter nesse evento. Já te garanto isso daí. Então, quer participar? Link tá aqui na descrição. Não deixa para depois, senão você vai perder e aí não tem como ter acesso a essas aulas depois, beleza? Só de forma paga, porque esse evento vai ser vendido mais para frente, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E, por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.